E aí, galera, voltamos aqui para mais uma aula. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o tema maior que estamos falando, movimentos sociais e políticos do século XIX, e agora focando no nacionalismo. Muito bem, essa aula 10 da apostila do segundo ano, e a gente vai continuando então falando sobre o século XIX. Bom, na aula de hoje, nós vamos entender o que é esse movimento nacionalista, o que é bem importante, porque ele está por trás de todas as revoltas que a gente já viu crescendo ali desde 1830, nas barricadas de Paris, em 1848, na Primavera dos Povos. Então, essa questão do nacionalismo está por trás desse cenário. De certa forma, a gente pode entender o seguinte: correntes de pensamento que vinham do século XVIII já, e chegavam ao século XIX, mais movimentos políticos organizados no XVIII e no XIX deram origem a esse sentimento nacionalista. E o que a gente está falando quando se fala de nacionalismo, afinal de contas? A primeira coisa é uma ideia de união coletiva. Se percebe com esses movimentos todos que é necessário ter uma identificação coletiva, propostas que sejam de todos. E por isso surge essa ideia de nação, né? De você ter uma identidade nacional, uma cultura comum. Então o nacionalismo surge da identificação de pessoas semelhantes, de cultura igual e próxima, que vão formando, identificando aí assim, então, o povo. Dessa maneira, aos poucos, vai se construindo um movimento de identificação nacional. O grande problema é que, ao se fazer essa identificação nacional, também vai se criar uma base de xenofobia e de racismo. Porque aí a dificuldade está em identificar o que é meu, o que eu sou, o que me identifica quanto povo e o que identifica o outro enquanto outro povo. Nessa diferenciação, em vez de algo mais voltado para a alteridade do diferente não em uma escala de valores, o que a gente tem é o contrário, né, galera? É uma base de xenofobia e racismo mesmo, de se discriminar os grupos que são diferentes. Mas é nesse sentido que, e esse vai ser um problema a ser trabalhado durante todo o século XIX e também no século XX, principalmente com a questão do imperialismo, mas assim vai se construindo então essa ideia de Estado-nação, né? E o que seria, portanto, o Estado-nação? Seria esse órgão, essa estrutura que consegue aglutinar, portanto, né, a instituição que consegue aglutinar pessoas com suas ideias e dentro de um mesmo estado, dentro de uma mesma do mesmo espaço geográfico, partilhando então de suas vontades. Essa é a ideia do Estado Nacional, portanto, que está se formando mais claramente no século XIX. Para esse Estado-nação ganhar força, a gente vai ter uma série de construções associadas a isso. Primeiro, de certa forma, a gente pode falar que existe uma invenção das tradições. Não é que os povos não tinham tradição, não é isso. Tinha. Mas a forma como isso vai ser apresentado para as crianças na escola, por exemplo, vai se construir a invenção de tradições que fortaleçam esses laços nacionalistas. Então se tenta contar versões de história, se tenta modelar como se fossem lendas nacionais mesmo, esse apelo à pátria, para se ter um estudante em processo de formação cada vez mais voltado para essa importância nacional. Então, é esse sentido da invenção das tradições. E os museus de história vão colaborar demais com isso, né? Na verdade, no século XIX assistiu um verdadeiro boom de museus de história. Surgem vários em vários países, porque era no Museu de História que a gente conseguia colocar, né, a história que precisava ser contada sobre a nação, sobre aquele povo. Então, nos museus se exaltavam os heróis da pátria, né, tendo um teor nos livros de história, por exemplo, de valores como individualismo, de mérito, que mostravam aí a importância dessa pátria, portanto. Também, com o serviço militar obrigatório, se facilita, né,
uma identificação nacional. Porque aí as pessoas, além de mapeadas, se tem um exército nacional que promovia a defesa de um povo ou o enfrentamento de outro povo. Então o serviço militar obrigatório é um passo bem importante nessa construção da ideia de nação. A imprensa também colaborou muito, né? As notícias associadas a um país, a ideia de nacionalidade, além de também ser utilizada para mapas impressos e tal, vai ser super importante. No âmbito das artes, o romantismo tem um papel decisivo, porque o romantismo tem uma exaltação nacionalista, se reflete sobre o clima da época, mas sempre com forte apelo, esse apelo nacionalista e de exaltação mesmo, né? De conquista, de aplausos ao herói, e esse herói várias vezes representado como um herói nacional. Então o romantismo pesa bastante nisso. E falando de pesar, sem dúvida nenhuma, as competições internacionais também têm um peso decisivo nisso. Afinal, as competições internacionais colocavam em confronto, um confronto esportivo, que fosse, mas as nações, representantes da França, representantes da Inglaterra, representantes da Espanha, enfim, essa ideia da pessoa que carregava não só seu nome, mas carregava uma bandeira, uma nação nas costas, acaba tendo um peso bem importante nessa construção nacionalista, que vai ser essencial para duas ordens de movimentos. Os movimentos de caráter emancipacionistas, que a gente vê nessa aula, e os movimentos de unificação nacional, que a gente vê na nossa próxima aula, com Itália e Alemanha. Bom, sentimento nacionalista construído, o que vai acontecer? O Império Turco-Otomano, que existia desde a ocupação, então, do Império Bizantino pelos os islâmicos, era uma coxa de retalhos, né, de vários povos que viviam ali em um clima de tensão constante. No século XIX, com essa onda nacionalista muito forte e os abalos econômicos que o próprio Império Turco vai sentir, abre uma margenzinha para que na região dos Balcãs comece a estourar conflitos que vão levar à independência, à emancipação de algumas regiões. O primeiro caso precoce é o caso da Grécia. Depois de 8 anos de conflito, acaba conseguindo em 1830 sua independência, sua emancipação. Isso vai servir como um grande exemplo, né? E lá em 78, Bulgária e Montenegro, em 81, Romênia e em 82, a Sérvia. A região dos Balcãs vai acabar formando uma região de pequenos estadinhos ali, antes pertencentes então ao Império Turco. E a gente vai falar dessa região mais à frente, que ela tem um peso decisivo lá na Primeira Guerra Mundial. Bom, além da Europa, na Ásia a gente tinha dificuldades de se organizar estados, já que já iniciava o processo de imperialismo, que a gente vai falar mais para frente também, retomamos então a questão da Ásia. Na América, a gente tinha movimentos de emancipação ainda, como foi a nossa independência na primeira metade do século XIX e as independências que estão acontecendo na América Espanhola. E quando não independência, movimentos de consolidação desse Estado, como é o caso da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né, dos confrontos entre os Estados do Norte e os Estados do Sul, tema que a gente também vai falar nas próximas aulas. E eu quero chamar a atenção para um último tema desta aula, que é o movimento sionista, né, o sionismo, desenvolvido aí por Theodor Herzl. O que acontece? Os judeus, desde a diáspora romana, acabaram se integrando a outros povos. E, de certa forma, o que aconteceu foi que teve uma aceitação desses grupos em alguns lugares e em outros resistência. Onde se teve a aceitação, eles passaram a assimilar as culturas e se tinha uma perda cultural, de certa forma, desse povo que não possuía um Estado nacional. Nos lugares onde não se teve essa maior assimilação,
se tinha intolerância e segregação, perseguição mesmo às vezes, de maneira muito forte. Então, nesse momento, aí no início do século, em que os judeus eram nesse processo de integração ou de perseguição, se resistiu. Mas na segunda metade do século XIX já começa a se pensar numa possibilidade de criar um Estado judaico no território do antigo Reino de Israel, lá na região da Palestina. E é com Theodor Herzl que começa então esse movimento sionista na segunda metade então do século XIX, com a defesa da criação de um Estado judaico para os judeus lá na região do antigo Reino de Israel. Só tem um detalhe: essa região pertence ao Império Turco-Otomano, né? E está ocupado por palestinos já, né? Então, com essa ideia de ir atrás de um Estado próprio, já começa uma imigração muito grande rumo à região da Palestina, o que é uma questão séria, que a gente vai lidar com isso mais à frente também, mas que já desenhava dos conflitos mais marcantes do século XX, que é a questão entre Israel e a autoridade palestina, já que pós Segunda Guerra Mundial vai ser criado esse Estado de Israel ali mesmo na região básica próxima ao que era o Reino de Israel, colocando em confronto, obviamente, os judeus com os palestinos que lá já viviam. Bom, seguimos então nessa lógica do nacionalismo, portanto, dentro dos movimentos sociais e políticos do século XIX. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar a unificação da Itália e da Alemanha. É isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui essa aula. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve porque acaba facilitando para você receber as aulas conforme eu for postando. Valeu, é isso aí. Até a próxima.